O capítulo 1156 chegou e com ele continuamos o famoso flashback, além de vermos um pouco mais da história da Escuja e que o Roger era um Betinha, quem diria, hein? E somos agraciados com essa bela capa colorida que mostra aí, né, o paralelo dos trio monstros de cada era. E essa capa demonstra bastante personalidade, né, principalmente dos dois capitães, o Roger rindo bem parecido com o momento icônico, né, que o Roger riu quando chega em Laugh Tale, e o Luffy rindo da sua forma leve, livre e solta como sempre. E obviamente fazendo, né, a pose de Nika, Deus do Sol. E eu gosto também que o Oda deixa bem claro que o trio monstro do Chapéu de Palha são esses daí, né? Por mais que o Jinbe seja forte pra caralho, talvez seja até mais forte que um Sanji, um Zoro, ainda assim o trio monstro existe não só por nível de poder, mas também, né, pelo tempo que estão juntos e tal. Sem mais delongas, bora pra análise. Começamos o capítulo vendo vários homens no chão com olhares apaixonados que acabaram de ser derrotados por um bando de mulheres apaixonantes. E logo nós vemos quem foram as responsáveis por isso, as temíveis piratas cuja beleza era capaz de incapacitar qualquer um, até mesmo os próprios marinheiros. Então vemos a Imperatriz de Amazon Lily e a Capitã das Piratas Cuja gloriosa. E realmente, agora vendo ela de corpo inteiro, com certo destaque, dá pra ver que ela merecia o posto de líder da Ilha das Mulheres Mais Belas. E pra quem não lembra, Gloriosa, anos depois, se torna essa velha aí, e muito provavelmente essa aparência que ela tem hoje em dia pode ser explicada por um evento que acontece nesse capítulo. De qualquer maneira, vemos uma mulher carregando uma pilha de cartas de pretendentes para Gloriosa, sendo que existe uma montanha de cartas atrás dela. E quando Gloriosa pergunta para quem são aquelas cartas, a jovem Tritoma diz que elas são para Shaki. E essa personagem já foi apresentada em um SBS e ela se tornou Imperatriz de Amazon Lily, Capitã dos Piratas Cuja, depois da Shaki Ako, além de ter sido uma das vítimas da doença do amor, mas diferente de Shaki Gloriosa, ela sucumbiu à doença, ela morreu. E desde que essa personagem foi mencionada no SBS, existem muitas teorias a respeito dela. Afinal, se ela teve a doença do amor e sucumbiu para ela, quer dizer que ela se apaixonou por alguém. E existem dois possíveis nomes que podem ser os amores que essa mulher teve. Um deles, que é um tiro mais arriscado, seria Monkey D. Dragon. E a gente sabe que para combater essa doença, a pessoa acometida tem que se render ao amor, né? E o que aparentemente é um pré-requisito disso é ela abandonar a Amazon Lily. Tanto que as duas pessoas que a gente sabe que sofreram com isso no passado foi Gloriosa e Shaki, que fizeram exatamente isso. Eles podem ter ficado juntos em algum momento e dessa união pode ter, né, gerado o Luffy. É capaz que ela seja a mãe do Luffy, quem diria? E como a gente sabe, o exército e a revolução tá no topo da prioridade do Dragon, e eu imagino o Dragon dando o famoso ghost nessa mulher e sumindo da vida dela de uma vez por todas, e ela ficando sem saber o que fazer e sucumbindo à doença. Porém, o nome mais forte que poderia explicar muita coisa é que a pessoa que tocou o coração dessa mulher é Crocodile. Esse é um personagem rodeado de mistérios, existe um muito grande, né, o segredo de Crocodile que Vankov sabe, e como a gente tá vendo o flashback do Rox e a criação dessas lendas, a gente sabe, né, que o Crocodile ganhou suas cicatrizes, perdeu a mão por causa do Barba Branca. Então o momento coincide e seria um pouco demais o Oda apresentar a mãe do Luffy em um SBS. Seria um soco no estômago da maioria das pessoas, acredito eu. De qualquer maneira, é visto no horizonte o barco de Goldie Roger, que já naquela época já tinha aquele peculiar ovo, na qual é alvo de teorias há muito, mas muito tempo. E aparentemente eles querem briga com as Cuja. Então, vendo o jovem Roger gritar no alto-falante, ele diz pra elas que hoje é o dia onde eles vão pegar Shaki Ako. E quando ele fala isso, Gloriosa aparece falando o seguinte: você nunca aprende, não é? Não é suficiente você ser amado por uma mulher como eu? Ou seja, Gloriosa não era apaixonada por Barba Branca, que nem a maioria, né, teorizava, e sim pelo próprio futuro rei dos piratas. O que pode explicar ela não ter envelhecido, por exemplo, como a Shaki Ako, e ter se tornado uma velha de uma versão futuro ruim que o Oda adora fazer, né? Porque o grande amor dela, além de ter morrido, trocou ela por outra mulher. Mas então somos agraciados com a entrada triunfal da própria Shaki Ako, que já chega dando um pontapé na cara do Gaban e com facilidade rende o poderoso Goldie Roger, como se ele fosse mais um. O que
é muito interessante, né? A gente vê esse personagem lendário tendo uma derrota, né? Por mais que seja cômica, ainda assim é uma derrota no seu cartel. Então, olhando pra ele de forma sedutora, ela simplesmente diz a Roger que nunca vai se permitir que lhe façam cativa. Ela é uma mulher que nasceu para ser livre. Então vemos em destaque a jovem Shaki Ako, a imediato dos Piratas Kuja, né? Braço direito da Gloriosa, em todo o seu esplendor. E de novo a gente vê a Gloriosa se agarrando no Roger, falando basicamente me ame, e o Roger dizendo pra ela pastar porque ela tá atrapalhando a vista de Shaki Ako. O Roger é bem filho da puta, hein, cara? Então a gente vê a Shaki falando com o jovem Rayleigh, dizendo que deve ser difícil pra ele estar numa tripulação assim. Ele concorda falando que eu tô cercado de imbecis. E nisso ela dá uma pisca dela pra ele e só nesse momento o Rayleigh entende que ela tá afim dele. E eu achei toda essa sequência muito legal porque mostra exatamente como a doença do amor afeta de maneiras diferentes, na verdade. A dinâmica de Luffy e Hancock é de uma mulher com um ideal de amor extremamente fantasioso, do cavaleiro com a armadura reluzente no cavalo branco, enquanto o Luffy é tão infantil que nem passa na cabeça dele esses pensamentos mais libidinosos, digamos assim. Então o Luffy, ele simplesmente não entende, né, os avanços que a Hancock tenta dar nele. E aqui com Roger Gloriosa é que Roger tem olhos para outra mulher, né, uma mulher que se faz de difícil, enquanto Gloriosa é atirada. E por fim, o Rayleigh é um cara tranquilão, né, os jovens diriam Sigma, que é um cara que tá vendo tudo isso como algo patético e isso que atrai a Shaki, né. Então são várias dinâmicas diferentes, eu gostei bastante disso. Mas de repente todo esse encontro é interrompido pela marinha chegando e o Roger se focando imediatamente para o seu grande rival. A gente vendo esses dois começando a lutar. Um jovem Gold Roger e um jovem já vice-almirante Monkey D. Garp. Então os dois se chocam com o haki do rei e é muito legal nessa imagem com o Roger indo com a espada e o Garp indo no soco. O bicho é bruto pra cacete. Com o narrador falando pra gente que Roger, Garp, Rox, esses três nomes viriam a ser lendas na grande era dos piratas, mas naquela época o sangue deles fervia com a paixão da juventude. Roger apaixonado por Shaki Ako, né, pelo romantismo pirata, e Garp apaixonado pela luta. O narrador continua falando sobre as piratas Kuja, dizendo que elas estavam no ápice de sua popularidade, onde elas viviam como verdadeiras idols, e os seus cartazes de recompensa tinham um valor alto simplesmente por existir. Mas sabemos também que tempos depois desse encontro, Shaki Ako foi coroada imperatriz e sua popularidade só cresceu, dando a entender que foi nesse momento que Gloriosa saiu para os mares e eventualmente se juntou aos Piratas Rocks, provavelmente com o mero objetivo de se reencontrar com Roger sempre que possível, já que Roger e Shebeck tinham uma rivalidade. E depois de algum tempo, Shaki também vai sair de Amazon Lily e viver com Rayleigh, e é aí que a Tritoma assume e a gente tem, né, todas as teorias a respeito dela. Nós voltamos para Elbaf na taverna da Ida, com ela brigando com uma marinheiro por ter hesitado em salvar o Loki quando ele estava boiando no mar depois de roubar um barco desse cara. E o Harold, como sempre, tentando apaziguar. Mas então vemos o pequeno Loki ferido falando que ele não pediu pra ninguém salvar ele, ninguém ajudá-lo. E o velho ficando puto com essa criança respondona. Mas nesse momento, Ida é uma das únicas pessoas que se compadece com a situação do Loki e tudo que ele tem passado e convida ele para morar junto com ela e Harudin nessa taverna. E então, em uníssono, ele e seu irmão Harudin dizem nem pensar. E Loki já fala com Ida dizendo que ela é uma interesseira que só quer morar no castelo. E obviamente Harudin parte para proteger sua mãe e Ida, vendo isso, só vê eles dois como crianças fofinhas brincando. E eu gosto bastante dessa personagem, mas uma coisa, vendo ela sempre reaparecendo nos flashbacks, é a pergunta: quando que ela vai morrer? Afinal, tudo indica que a morte de Ida, ou sei lá, o desaparecimento dela, ela ter ido embora, ou algo que eu acho bem pouco provável, eu acho que ela morreu, vai ser uma espoleta importante para alguns eventos, né? O Harudin se voltando completamente para pirataria, Harold provavelmente corta seus chifres depois da morte de Ida. Então eu acho que todo mundo tá vendo esse flashback já esperando esse momento e não querendo muito que ele chegue. Mas Loki, vendo aquelas pessoas, ele diz que ele tá
de saco cheio dessa merda. Todo mundo é fraco aqui e eu quero ser livre como o Rox. E eu adorei esse quadro aqui, né, da visão do Loki vendo todas as pessoas como silhuetas meio nebulosas, como se já na mente dele ele estivesse se preparando para ir embora, e o melhor jeito de fazer isso é não ter vínculo nenhum, né? Se eu for uma pessoa que afasta os outros, vai ser muito mais fácil sair daqui. O Loki criança, pra mim, é um personagem bem complexo, muito maneiro de assistir ele meio que se desenvolver. A única parada acerca do Loki que, na minha opinião, precisa ser muito bem explicada é o relacionamento que ele teve com a Charlotte Lola. O porquê ele gostou tanto dela, porque ele teve tanto apreço por uma humana, porque o que dá a entender é que ele ficou bem arrasado quando ela recusou ele e tudo mais. Então essa parte da história ainda não parece se conectar nem um pouco com o personagem que a gente tá vendo e já viu. De qualquer maneira, vamos para Rashi no Sul, com a Ilha Pirata em polvorosa, falando dos Piratas Rocks e como eles são malvados e eles estão lá naquela estrutura na qual eles se referem como uma montanha em forma de peixe, o que eu achei muito engraçado. E nesse momento, um homem esguio encapuzado que tava, né, querendo achar o caminho até os Rocks, depois de receber as informações desses piratas, um deles chuta ele, tipo, vai, meu irmão, se liga, tu tá em Rashi no Sul. E do nada esse cara cresce exponencialmente, se torna esse brutamontes bizarro, de nome Kyo, o sinistro, o assassino de aluguel, que futuramente se tornaria Silver Axe, um machado de prata. E obviamente essa mudança repentina de forma dele claramente sendo uma pessoa esguia e virando, né, esse cara forte pra caralho, o que a gente consegue presumir é que isso é fruto de uma Akuma no Mi, uma fruta do diabo. E aí a gente pode teorizar que seja a fruta da força do Jesus Burgess, já que faria sentido, né? O Barba Negra estudou bastante Piratas Rocks, ele saberia sobre essa fruta para, né, caçar para o Burgess. Ou pode ser a fruta do Uroji, né, a fruta da absorção que converte em massa, já que um quadro antes ele tinha levado, né, um chute daquele pirata, mas eu acho que não é o suficiente para ele ficar dessa forma, desse tamanho, só se ele tiver, né, um controle da fruta muito alto. E a gente já viu esse cara lá em Thriller Bark e tudo indica que ele seria, né, esse homem aí com armadura e com um característico machado. Além de que ele é chamado de rival do Chique Leão Dourado, que é bem interessante também. Então vamos para aquela tal estrutura em formato de peixe que agora o Rox estoura 2 olhos nela e agora ela se torna a caveira de Rashi no Sul. E então vemos o Manda-Chuva mais uma vez e agora ele explica o plano dele. Para ele fazer o que ele tem que fazer, ele tem que ir atrás de 2 frutas. Uma que provavelmente está em Elbaf e ela só vai ter seu verdadeiro potencial se ela for comida por Harold. Atualmente nós sabemos que essa fruta foi roubada por alguém no evento, né, onde Harold foi morto. E com isso a gente se pergunta que fruta era aquela e qual outra fruta que Rox estava atrás. A primeira coisa que a gente pensa é que uma dessas frutas seja a Yami Yami no Mi, a fruta da escuridão. Pelo que dá a entender, Rox ainda não é um usuário de fruta do diabo. Então se a fruta da escuridão fizer parte do plano de Shebek, isso é grandioso. Sabe por quê? Provavelmente é porque ele sabe o potencial que ela tem dele meio que se tornar imortal, como a gente, né, teoriza de que o corpo do Rox ou algo do tipo estaria no buraco negro da fruta e é por isso que Teach era tão ficcionado nessa fruta. Por isso que naquele momento com o Imu ele falou, né, que ele tinha certeza que ele ia voltar em algum momento. Talvez essa fruta possibilitasse ele esse retorno. A outra fruta que está sendo bastante teorizada é a própria Gomu Gomu no Mi. A gente viu que o Rox é um cara de muita informação, ele é muito entendido desse mundo, ele tem informações absurdas que nenhum outro personagem tem. Talvez ele soubesse da verdadeira propriedade da fruta da borracha, que no caso é a Hitohito no Mi modelo Nika, e ele gostaria que Harold comesse por causa disso, né? Afinal, Elbaf venera Nika, Deus do Sol. E sabendo que essa fruta foi roubada provavelmente pelo governo mundial, a gente sabe aquela fala do Gorosei, onde eles dizem que parece que a fruta está sempre fugindo de nós. Então é capaz que esse roubo em Elbaf não deu certo, ela escapuliu da mão deles, eles tentaram pegá-la de novo e aí o Shanks pegou
pegou e, né, completou a profecia, digamos assim. Mas uma outra fruta que eu quero colocar na equação é a Ope Ope no Mi. E o motivo que eu trago ela é pela fala de Don Quixote do Flamingo, que diz que essa fruta é a chave para revelar o segredo da Terra Sagrada. Esse é um dos momentos mais enigmáticos e que mais dá combustível para a teoria, ao mesmo tempo é muito pouco falado, na minha opinião, né, essa frase do Flamingo. Então começamos a ver quem está acompanhando o Shebeck nessa empreitada. E vemos o glorioso Capitão John falando que pro plano ele vai precisar dos gigantes da Galeila, não é? Mas eles são apenas um mito. E desculpa, eu adoro esse cara, eu adoro o Capitão John, eu adoro o design dele, eu adoro o fato dele ser um bêbado maluco. E também a gente ver Capitão John, obviamente, chama o tesouro de Capitão John. Esse é um dos maiores mistérios de One Piece, né, do que é o tesouro do Capitão John. A história é que o Capitão John era um capitão mesquinho, que escondia o tesouro dele da sua tripulação, e um dia a tripulação ficou puta, se juntou e matou ele, e o tesouro dele ficou perdido para sempre. Mas em Rebarque, o Luffy conseguiu um mapa para esse tesouro e entregou para o Bug e Impel Down. E o que dá a entender é que no time skip, o Bug conseguiu esse tesouro de uma maneira. Muita gente teorizava que foi pela grana do tesouro do Capitão John que ele conseguiu fundar, né, a Bugs Delivery, que posteriormente, junto com o Crocodile e Mihawk, se tornou a Cross Guild. Muita gente achava que o tesouro do John seria o último Poneglyph, mas com o Homem das Cicatriz Queimaduras isso meio caiu por terra. Então, sabendo que o Rocks, a sua tripulação, é bastante ligada com a Fruta do Diabo, como por exemplo God Valley, os Piratas Rocks foram pra lá porque de algum jeito o governo mundial conseguiu roubar, né, o tesouro de Agenosul, que eram frutas do diabo. Então é capaz que o tesouro do Capitão John seja uma fruta foda, não sei. De qualquer maneira, vemos a jovem Charlotte Lin Lin, que agora também está no bando, falando que ela tá usando os contatos deles para tentar localizar esses caras, mas ela ainda não escutou nada sobre um exército de gigantes congelados. Isso faz a gente pensar no que seria o papel da Galeila que o Rocks queria, não é verdade? Porque se eles são gigantes construtores de navio, a gente logo pensa na Arca Noah, que tinha um objetivo para com a Ilha dos Homens Peixe, com a promessa de Joy Boy, e também, é claro, Pluton, que, né, está enterrado em um ano. Parece que o Rocks queria essa galera para tentar reformar ou tentar reativar alguma dessas gigantescas construções. Mas o jovem Edward Newgate fala algo, né, que faz bastante sentido. Mesmo que você encontre eles, o que você vai fazer com um bando de cadáveres? E a gente vendo Strauss, né, o braço direito de Lin Lin, ele concorda e diz que não tem como trazê-los de volta. Mas Rocks, vendo os dois, falam para eles pararem de ser estraga-prazeres. A gente está falando de sonhos aqui. O que faz a gente lembrar na hora, né, da cena O Sonho das Pessoas Nunca Tem Fim, falada pelo seu filho. Sabendo que são gigantes congelados, a gente pode presumir que eles estão, né, conservados em criogenia, que nem o Capitão América, que nem o Jaguar de Sol estava em Ohara. O famoso se descongelar, eles ainda estão vivos, né, que nem a fala que a gente tem lá no nível 5 de Impel Down. A parada é, se eles realmente não estiverem vivos e forem cadáveres, a gente pode pensar também em outra fruta do diabo pro plano do Rocks, que seria a fruta do Moria. A fruta que literalmente faz cadáveres reviverem com certas sombras. E eu falo isso porque se conecta diretamente com o que a gente vê atualmente. Rico Moria sendo capturado pelos Piratas de Barba Negra e estando em Hashinosu. No caso, aparentemente Perona conseguiu resgatar ele, mas existia interesse em Rico Moria por parte do Teach e pode ser por causa do plano do seu pai. Então vemos aquele Homem-Peixe que ainda não tinha nome, que a gente viu lá em God Valley, pirata chamado Barbel, um Homem-Peixe bagre, falando que mesmo que eles voltassem à vida, eles não iriam escutar o Rocks. Mas Rocks diz que é por isso que eles precisam de Harold. Ele é o rei de Elbaf, eles vão escutar. E então o jovem Kaido fala pro seu capitão: não podemos só forçar eles a obedecer à força, a gente poderia fazer o mesmo com esse tal Harold. Obviamente Kaido teria essa opinião, né? Alguém que foi forjado pela força e violência e que só sobreviveu até agora por essas duas coisas. Mas a sua opinião é recebida por um chute na
cara de Rox, falando pra ele nunca mais falar isso. O Jon, sendo foda novamente, fala pros dois segurarem a porra da onda. A gente acabou de chegar nessa ilha, reformar a parada. E moleque, Kaido, baixa a porra da tua bola. Pô, não tem jeito, eu adoro o Jon. Então Rox fala pra Kaido que Harald é o camarada dele. E ele vai arrancar o couro dele se ele falar isso de novo. E é muito legal a gente ver esses personagens que a gente sabe que no futuro se tornam extremamente poderosos, levando esse apavoro desse bicho que é o Shebeck. E então, vendo esse painel incrível de quase todos os Piratas Rocks, ainda faltam algumas cabeças aí, ele diz que Elbaf é a chave para trazer a Terra Sagrada às ruínas. E se algum de vocês não quiser entrar nessa, então vá pro caralho. A escolha de estar comigo ou não no dia destinado está nas suas mãos. Porém, se tiverem culhões, eu levarei vocês para o topo desse mundo, enquanto olha com uma face sonhadora, inspiradora e esperançosa para reescrever esse mundo. Aqui no final, Shebeck diz que Elbaf é a chave, que é a mesma coisa que os Cavaleiros Sagrados falaram, né? Que ela vai ser muito importante para a guerra final, gigantes, mercenários e tudo mais. O que dá a entender é que Rox Shebeck, de alguma maneira, sabe de todas essas profecias, esses contos antigos, ele leva tudo isso a sério e ele tenta agir antes do governo mundial, o que torna esse personagem para além de fascinante, porque com certeza o maior mistério em volta dele é o que caralhos esse cara era antes de se tornar pirata. O que ele era antes de invadir o Reverie, antes de ficar cara a cara com o Ymir. Como esse cara é tão forte e tão entendido do mundo. Com certeza essa é a parte mais intrigante da existência desse personagem. De qualquer maneira, esse capítulo trabalha muito com paralelos, né? Ao começar pela capa, né? Com paralelos com o Trio Monstro e tal, mas ele se estende principalmente com o Roger e o Rox fazendo um paralelo com o Ace e Teach. Roger se mostrou um capitão pirata extremamente emocional, que vai em direção ao barco pirata só para poder caçar a mulher e namorar. Com isso ele perde, é saqueado e mostra, como eu falei, esse romantismo da Era Pirata, uma Era Pirata mais fantasiosa, sabe? Que ainda eles eram piratas, existia toda essa merda, mas era mais leve, pelo menos parte do Roger. E o Ace é a epítome, né, do que um personagem emocional. É alguém que literalmente morreu por ter caído na pilha do Akainu, mas os paralelos entre Shebeck e Teach aqui são muito interessantes, principalmente com essa relação que Shebeck tem com o Harald. Olhando pro Teach, provavelmente ele seria um cara que seguiria o conselho do Kaido e se forçaria contra Elbaf, contra Harald. É um cara muito mais oportunista, muito mais inescrupuloso, muito mais covarde do que o seu pai. A gente vê que Shebeck é lotado dessas honrarias piratas, né? Talvez por ser uma pessoa viciada no Davy Jones, na Dave Backfight, de que se você perder você tem que obedecer, e essa é a lei da pirataria. É muito interessante ver as semelhanças e principalmente a diferença desses dois personagens, porque quando a gente vê o Rox Shebeck com essa aparência, ele é literalmente o Teach cuspido escarrado. Mas a gente consegue perceber que ele tem uma personalidade tão própria, né? Ele é um personagem tão vivo que ele ganha sua forma e se difere bastante do seu filho, o que é muito bom. Se ele fosse só um Barba Negra da velha era, que seria um babaca, covarde e tal, não teria tanto impacto quanto sendo esse personagem fodão, inspirador que ele tá sendo. E se tem uma coisa que tá gerando muita dúvida em todo esse flashback, muitas pessoas falando comigo, me perguntando o que eu acho e tudo mais, é sobre o fatídico incidente de God Valley, que, vamos combinar, ainda está muito mal explicado. Segundo as informações manipuladas que a gente tem, o evento aconteceu de maneira que Roger e Garp se juntaram para ir contra Rox para proteger os dragões celestiais. Porém, cada vez mais a gente vê que isso não é bem verdade. Até porque o incidente de God Valley, como ele é noticiado, exclui completamente a existência dos Cavaleiros Sagrados, que foram partes influentes nessa guerra. O que a gente sabe com o flashback do Kuma é que Rox chegou em God Valley para recuperar o seu tesouro que foi roubado pelo governo mundial, que eram aqueles 6 baús com as 6 frutas do diabo. Roger ficou sabendo disso e foi batalhar contra o Rox, aparentemente por ter perdido para ele um ano atrás. E Garp foi para lá porque ele sabia que Roger estava indo e ele, né, o seu grande rival, e ele quer cair na porrada com ele sempre que ele puder. Então o que parece é que foi um confronto muito mais generalizado, onde várias pessoas queriam comprar brigas e não parece que em determinado momento eles pararam e falaram: ô Garp, vamos aqui se juntar para ir contra esse cara. Eu não sinto como isso poderia ter acontecido. A parada dos Piratas Rocks é que eles eram unidos pelo
plano do Shebeck. Mas ao mesmo tempo eles não tinham lealdade, eles estavam meio que pouco se fudendo, eles só estavam respeitando a lei pirata de ter perdido no Dave Back Fight. O que faz a gente pensar que os Piratas Rocks não trabalhem tão bem em grupo assim em comparação com os Piratas Roger, que é uma tripulação de verdade, e os marinheiros do Garp, que é literalmente um exército. E a gente viu um pouco disso no flashback do Kuma, com os Piratas Rocks meio que se separando pra pegar o que eles quisessem ali. Com a gente vendo a Charlotte Lin sozinha tentando, né, tirar as frutas de Vankov e Kuma. Esse foi o evento que comprovou que os Piratas Rocks não eram uma tripulação, era só um bando de gente forte pra caralho que se valia dos seus poderes individuais. Mas quando eles viram várias forças organizadas contra eles, meio que eles não tinham muito como fazer, porque eles não são um grupo, eles não são coordenados, eles não tinham entrosamento, tá ligado? Então eu acho que o que aconteceu foi uma batalha tripla entre Garp, Roger e Rox. E isso pode ser sustentado pelo fato do narrador ter falado naquela cena, né, do clash do Roger e do Garp, que ele menciona esses três nomes, Roger, Garp e Rox. Ele não fala do Sheik, não fala Newgate, ele fala esses três são o destaque. Então provavelmente eles caíram na porrada e não teve nenhuma dessas porra aí de proteger Tenryubito e tal, eles simplesmente estavam lá e provavelmente os Cavaleiros Sagrados que realmente ativamente defenderam todo mundo, como a gente viu que essa foi a ordem do Garland, né, proteger os Dragões Celestiais. E é por isso que eu acho que o Garp não gosta, né, de lembrar desse evento, de não gostar de ser considerado o herói de God Valley, porque ele ficou com a fama de um marinheiro que se aliou com um pirata e também de um cara que defendeu Dragões Celestiais. Lembrando que o Garp sempre recusou as promoções para ser um almirante porque ele não queria receber ordens diretas dos Dragões Celestiais. Isso a gente vê até no Reverie, que quando ele escolta, né, a família real da Ilha dos Homens Peixe, ele se recusa a acompanhar eles até a Terra Sagrada. Ele não vai porque ele despreza, né, aquele povo, os Dragões Celestiais e tudo mais. Mas provavelmente em God Valley o Rox comeu a Yami Yami no Mi, que estava em um daqueles baús, e aí ele fez aquele ritual maluco dele, onde o corpo dele entrou na fruta de uma maneira, alguma porra nesse sentido. Esses últimos capítulos estão sendo os mais divertidos desde muito tempo. O ritmo de Elbaf tá maravilhoso e principalmente nesse flashback as coisas estão muito mais dinâmicas. Afinal a gente tá vendo algo que a gente sempre quis ver, finalmente os Piratas Rocks, finalmente Roger e Garp ali na flor da sua rivalidade e tudo mais. É muito maneiro finalmente ver esses personagens em ação, ver eles interagindo, ver, né, eles literalmente respirando em cena, tendo personalidade, ganhando forma. E eu tenho a impressão com esses últimos capítulos que o Oda tá genuinamente se divertindo fazendo eles, né? Pelo menos é isso que me passa enquanto eu leio, sabe? Alguém que tá verdadeiramente se divertindo fazendo isso. Porque se a gente já tava esperando ansiosamente por essas cenas, por esses personagens, imagina a porra do criador da obra que queria mais do que nunca apresentar esses personagens. Então eu acho que a continuação desse flashback, né, ainda com os Piratas Rocks, pegou as pessoas de surpresa. A galera achou que a partir desse capítulo já não teria Rocks nenhum, voltaria totalmente pro Loki. Pelo que parece, o Oda não largou esse osso e tomara que não largue, tomara que a gente veja até o fim dos Piratas Rocks e explique o incidente God Valley de uma vez por todas. Mas como sempre, a saga final merecendo o nome que tem e Elba ficando cada vez melhor, cada vez mais eletrizante. Se você chegou até aqui, meu muito obrigado. Lembre-se sempre, curta, comenta, compartilha e se inscreva no canal, isso me ajuda demais. Se tiver pelo celular, dê uma hypada para ajudar o guri. Um agradecimento especial para Guilherme Paiva, Alisson Rodrigues, Guaxinim Gamer, Rian Charles, Buruburu, Ogugas, Arrosca dele, Vanilson Silva, Retroblaze, Bigode Orei, Maria, Gustavo Oned, Matheus Santos, João Pedro, João Oben, Pedro Juqueira, Pedro Corredora PL, Rafa, Gabriel Franco, João Vitor, Volknar, Yukaki Yamaguchi, Codê Baixinhos, Renan Corrêa, Tico Mia, Ria Benedito, Ibura, Carlos Moreiro, Indialogável, Togers, Fábio Luiz, Victor Moser, Gian, Gustinguelk, Gabriel Zardo, Frost, Chimboca Xota, Saki, Giovanni Vaz, Guilherme Cruz, Jonas Fagundes, Madrugabi, Matheus Arraf, Veceu, M. Seguido, Saulo Rodrigues, Ângela Cavalcante, Matheus Siqueiro, Guilherme Xavier, I Love Blondes, Hulk, Quebra-Cabeças, Prodital Timo Analítico, Goiaba 2202, Hipnos 11, Oi, eu sou o Goku, Devens, Eu de Souza, Vinho de Flores Amargas, Killer é Verdade, Pedro Rodrigues, Vitória Souza, Toxic, John Vector, Davi Martins e Salom, Entrou o Sabonete Buraco do Peru, Worth, Gabriel Rachadel, O Fluminense, Meu Nome é Jorge, Esther Drovande, Manjobão, Catraca, Makoto Fã do Dante, Branco Júnior, Richard K, Kaique Alexandre, Estúdio Launcher, Pesadelo 515, Elias, Deus 7, Paulo Vitor, Rafael Ribeiro, Igor Viana, Caio Dutra, Wev, Yalin Rabei e Gabriel Fraga. Eles são os membros do canal, muitíssimo obrigado pelo seu apoio, vocês são fodas demais. E se você quiser ser que nem esses paladinos do Inferno de Dante, considere ser um membro também. É uma
qualquer uma cervejinha que você deixa de beber do mês. Então assim, se tiver sua carteira, por favor, considere. Tchau, tchau!